está feliz nessa noite, diga glória a Deus. Mas quem está feliz de verdade, diga aleluia. Aleluia! Para nós também é um motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos, mais uma vez no Ministério Promessa, para que juntos nós possamos nos alegrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós aqui, como pregador da palavra, nós não somos melhores que ninguém. Nós só estamos agora com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Mas se tem alguém que pode fazer alguma coisa aqui, se tem alguém que pode manifestar alguma coisa aqui, não é eu, e sim a presença do Senhor que está no nosso meio. Esse tem todo o poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Pelo que ele faz isso? Pelo poder da palavra que é dele. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é dele. Quando nós ministramos a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela é fiel, ela é uma palavra que ela tem todo o poder. O que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Quando viva e eficaz, então você pode ficar tranquilo, descanse o seu coração, porque você está no lugar onde a palavra do Senhor ela é ministrada. Aqui as coisas acontecem não porque você ganhou uma rosa ungida, você ganhou um olhinho ungido, não. Aqui as coisas acontecem porque a palavra do Senhor ela é ministrada. Nada está acima da palavra do Senhor. Tudo é pela palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso 23. Os irmãos nos perdoem se a alguma altura a nossa voz vier falhar, que nós estamos também, em alguns dias da semana, também ministrando a palavra do Senhor, e aí, aquele jeito que os irmãos já nos conhecem, a palavra, ela é ministrada, mas tem hora que a voz, né, Fred? Vai embora, mas o Senhor vai nos dar graça e a palavra do Senhor vai ser ministrada. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 23. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, louvar a Deus também pela vida do pastor Márcio, pastora Simone, que uma vez mais nos abre a porta também dessa igreja para nós ministrarmos a palavra do Senhor. E a todos os irmãos que estão na nave da igreja, que Deus continue abençoando de uma maneira sobrenatural. A cada lar que aqui também é representado, que a bênção do Senhor alcance a tua casa também. Os irmãos acharam 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 23, diga amém. Amém. Vamos estar fazendo a leitura da palavra. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos nos acompanhem, devido a algumas traduções, algumas escritas mais contemporâneas, talvez às vezes a leitura pode não estar batendo, mas o significado da palavra ela é o mesmo. Então os irmãos nos acompanhem na leitura, que diz assim, a partir do verso 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. Falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Verso de número 27, nós encerramos a leitura. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Amém? Verso 27, uma vez mais. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra: assim farão ao homem que o ferir. Podeis assentar, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É certo que nós precisamos entender que situações que nos sobrevêm vêm para nos moldar, para nos ajudar. Porque às vezes as adversidades, nós só enxergamos o lado contrário da adversidade. Nós só conseguimos enxergar o lado mal da adversidade. Quando as coisas não estão indo bem, nós conseguimos enxergar o porquê que está acontecendo. Dificilmente nós conseguimos enxergar na adversidade, dificilmente nós conseguimos enxergar em um dia mau, em um deserto, o que nós podemos tirar de proveito nisso. De que ângulo nós possamos enxergar, ver, tirar alguma lição, tirar algum proveito daquilo que está acontecendo. É certo que, se formos perguntarmos aqui, ninguém queria estar passando por uma adversidade, ninguém queria estar passando por lutas, ninguém queria estar passando por essa pandemia, ninguém queria viver uma situação que a porta de emprego ela esteja fechada, ninguém queria estar passando por algum problema de enfermidade, ninguém queria isso para as suas vidas. Lógico, como seres humanos, nós queremos viver em paz, tranquilo. Mas quando nós servimos a Jesus, nós estamos servindo a um Deus que, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos que entender que aquilo que está acontecendo com nós agora, nós não estamos somente na esfera de uma vida secular, de uma vida social. Agora a nossa vida também tem um mundo chamado espiritual. Quando nós estamos nessa esfera, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta e a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra a carne e ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados e potestades. O que quer dizer isso? Você às vezes passa adversidade que você acha que vai acontecer com aquilo que está diante dos teus olhos, diante de você. Mas quando nós entendemos que a nossa luta não é contra principados e potestades, mas sim quando nós estamos vivendo isso, quando nós estamos entendendo que a nossa luta, nós estamos rodeados de situações que estão aqui no ar, nos ares, principados e potestades, estão vindo contra as nossas vidas, nós possamos entender que nós temos um Deus que Ele cuida de nós a todos. A adversidade, quando nós entendemos para que serve, para que nós estamos passando, nós vamos poder tirar proveito, tirar lições, nós podemos aprender com a adversidade. Porque o texto que nós acabamos de ler vai dizer que por 40 dias um gigante, ele se levantava. E todas as vezes que esse gigante ele se levantava, as palavras que ele usava, era a palavra que ele afrontava o exército de Israel. As palavras que esse gigante usava, eram palavras que entravam no coração dos soldados do exército de Israel. Todas as vezes, durante 40 dias, todas as manhãs, o gigante se levantava, e quando ele se levantava, ele humilhava o exército de Israel. Os soldados já não tinham mais força, os soldados não tinham mais nenhuma expectativa de que quando eles se levantassem, eles iriam guerrear contra aquele gigante. Pelo contrário, cada dia mais o gigante ganhava mais força. Por quê? Porque todos os dias ele sabia que ninguém ia enfrentá-lo. Ele sabia que todos os dias, quando ele se levantasse para afrontar o exército, ninguém ia se colocar em pé. Olha, o gigante estava sozinho afrontando o exército de Israel. Agora, o que nos chama a atenção, as lições que nós precisamos entender desse texto, é por que durante 40 dias o gigante se levanta e ninguém vai enfrentar o gigante. O texto vai dizer que ele afrontava. Em outras palavras, ele está humilhando, ele está zombando, ele está dizendo assim, eu me levanto para afrontar, e não tem ninguém aí que possa vir me enfrentar.
Ou seja, ele chamava os soldados de fracos, de incapazes, que não podiam. Ele colocava uma barreira entre os soldados de Israel e ele. Que barreira é essa? A afronta. Aquilo já fazia parte do cotidiano do exército de Israel, Fred. Os soldados ouviam o que o gigante falava, e aquilo entrava no coração dos soldados, e já fazia parte. A diferença de quando nós estamos passando por adversidade é como nós absorvemos aquilo que nós estamos enfrentando. Porque às vezes é fácil de nós pegarmos a dificuldade e exaltar a dificuldade. Porque nós pegamos a adversidade, o deserto, e falamos: esse deserto é grande, essa adversidade é grande, eu não vou passar, eu não vou conseguir, eu não vou sair. Por quê? Porque você pega esse problema e você exalta, você coloca esse problema, parece que o problema é maior do que Deus. Por quê? Porque o problema você está vendo. De que maneira? Você está vendo uma porta fechada, você está vendo uma enfermidade, você está vendo uma angústia que entrou dentro do teu coração, e não tem nada que tire essa angústia, você está sentindo isso. Eu entendo você como ser humano, porque nós também passamos por situações contrárias também, adversas, como você também. Somos iguais nas questões das lutas diárias. Mas como nós absorvemos isso? É o que estava acontecendo com os soldados. Eles escutavam as palavras do gigante e eles não tinham atitude. O que me chama a atenção nos soldados é que aquilo ali já fazia parte do dia a dia. O gigante se levantava, humilhava e nada acontecia. Sabe aquele problema que se levanta contra a tua vida? Você sabe por que você não vence essa adversidade? Você sabe por que você não tem forças mais para lutar contra a adversidade? É porque ela já tomou conta de você. Ela entrou nos teus ouvidos, ela desceu no teu coração. Eu não vou conseguir, eu não vou avançar. Aí você vê o Espírito Santo falando no teu coração: eu sou contigo, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu estou olhando, eu estou vendo, eu ainda estou no controle da situação. Mas aí quando você escuta essa palavra, logo quando amanhece, você dá de frente com a adversidade, você dá de frente com o problema. E aí? Parece que o problema fala para você: você lá no culto ontem, domingo à noite, você não deu glória a Deus, você não deu aleluia. E aí? Cadê a tua força? Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você entrou lá, adorou e glorificou a Ele? Cadê aquelas palavras que você usou de efeitos dos dias atuais? Aquelas palavras que diz assim, ó: está amarrado, né, Fred? Está repreendido, eu não aceito. Vou mais longe. Tem uns que pegam, né, nos dias, pega o teu problema, pisa nele, como se não passe de mágica o teu problema sumisse. Que historinha da carochinha que contaram para você. Que evangelho raso, que palavra rasa que estão pregando, que estão ministrando. Parece que pegaram Deus e colocaram Deus na parede e disseram assim, ó: o Senhor vai ter que fazer, pronto, acabou. Onde está escrito isso? Onde que está escrito? Oh, irmão, você está dizendo então que nós temos que sofrer? Não estou dizendo para você que você tem que viver no sofrimento. Estou dizendo para você que você precisa ser instruído, que a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus não nos negou e não nos omitiu nada, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. A própria palavra está nos dizendo: no mundo tereis aflições. Agora, se o próprio Cristo, o Deus, o Todo-Poderoso, passou por adversidade, teve fome, teve sede, teve sono, teve angústia, teve momento na hora que, quando Jesus vai ser entregue, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Como ser humano ele está falando.
como ser humano ele está falando. Aí você liga a televisão, tem uns desavisados, dizendo, pega o teu problema, coloca no chão e começa a pisar. Pega uma rosa e coloca atrás da porta. Pega um olhinho, pega uma pedrinha que eu trouxe lá de Israel, e essa vai ser a solução dos teus problemas. Por isso que a Bíblia vai dizer que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu já disse uma vez, volto a repetir. Quando Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de São João, ele entra em Jerusalém, logo quando ele entra em Jerusalém, ele dá de frente com o templo. Um tanque movimentado, cheio, lotado, porque diziam as pessoas ali que o anjo descia nas águas, ele movimentava aquelas águas, e quando ele subia, aquele que descia, subia sarado de qualquer enfermidade, mas o anjo tinha que mexer as águas, o anjo tinha que movimentar as águas. Você está vendo um problema que é o movimento? Você está vendo um problema que é a modinha? Mas agora tem que ser dessa maneira, irmão. Não, mas agora vai ter que ser dessa forma, vai ter que ser... Parece que de tempos em tempos inventam uma forma de servir a Deus. No passado eram as irmãs do coque, da saia até o pé, dos irmãos só na calça comprida, camisa abotoada até o pescoço, assim Deus operava. Hoje, já não sei mais quem é crente e quem não é, porque por roupa já não dá mais para definir mais nada, e parece que o povo fica, não, aqui é um movimento bom, passou, não, agora eu vou para cá, porque agora esse movimento é o que está dando certo. Não, agora aqui é esse movimento que está dando certo. E a palavra? Onde fica a palavra? Porque quando o gigante se levantava, ele lançava uma palavra contrária. E quando essa palavra contrária era lançada no exército de Israel, ninguém se levantava. Você sabe por que ninguém se levantava? Porque ficavam um olhando para o outro, esperando um do outro. Que exército é esse? Eu não servi exército, mas a minha casa tem militar, e exército é uma só voz, é um só compromisso, é batalha, guerra, selva. O que está acontecendo com o exército de Israel? Por que esse exército, quando escuta esse incircunciso se levantar, ninguém, baixa a bola? Quem você está pensando que é? Você sabe quem que você está afrontando? O problema é que as pessoas achavam que Golias estava desafiando as fardas, o material bélico, a potência que era o exército de Israel. Caiu por terra, não vale nada. O material bélico não vale nada, estratégia não vale nada, potência não vale nada. O histórico do exército não vale nada, porque uma palavra só foi suficiente para derrubar tudo aquilo. Aí fica um olhando para o outro, dizendo, vai você à frente. O pastor Márcio, vai você enfrentar. Irmã Simone, vai você, olha. Irmã dela, né? Não é? Vai lá, enfrenta o gigante. Aí fica um olho de braço cruzado assim para o outro. Quem vai? Eu não vou. Quem vai? E isso, o gigante está ganhando corpo. O gigante está ganhando força. A igreja, ela não anda dessa maneira. A igreja anda em propósito. Nós temos um propósito e um objetivo. Todos nós aqui temos uma promessa individual, mas a igreja tem uma promessa universal. Que promessa que é essa, irmão? Que um dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor e Salvador, aonde não há mais choro, aonde não
não há mais sofrimento, onde não há mais guerra, onde há paz, onde há alegria, onde há gozo. Que lugar que é esse? É nas mansões celestiais. Essa é a grande promessa da igreja. Fora isso, balela. Balela, fora isso. O único objetivo da igreja na terra é anunciar o reino de Deus. E quando o reino de Deus é anunciado, é para um lugar que nós iremos. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Nós somos pessoas do céu. Agora o exército escuta e nada faz, nada acontece, porque entrou aqui a adversidade e desceu para o seu coração. Aí entra um sentimento de inferioridade em você diante da adversidade. Eu não vou enfrentar o Golias. Olha o tamanho desse gigante, porque tem problema na tua vida que é grande, eu sei disso. Tem nas nossas vidas também, é grande. Mas o Deus que você serve, Ele não olha para o teu problema se ele é grande, se ele é pequeno. Quando você serve a Deus, você tem que entender que para Deus, um probleminho, um problemão, para Ele não faz nenhum sentido. A única coisa que Ele quer diante da adversidade da tua vida é fazer que o nome dEle seja glorificado. É para o nome dEle ser glorificado, mais nada mais e nada menos. É para o nome do Senhor ser glorificado, ponto final, acabou. Você entende? Você está comigo nessa noite? Diga glória a Deus. O Golias, ele é o tipo de problemas que nós passamos quase que todos os dias. Por quê? Porque problemas que vêm sobre as nossas vidas para nos fazer parar, para nos fazer recuar. Os problemas que nos vêm é somente isso, porque o adversário de alguma forma quer fazer você desistir, você parar. Mas quando nós confiamos na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós possamos entender que quem está com nós é maior do que aquele que está lá fora. Ele não vai te parar. A tua história não vai ter um ponto final nessa adversidade. Esse deserto não veio para te fazer parar. Essa porta não vai fazer você ficar angustiado só porque ela não abriu. Pelo contrário, o Senhor está trabalhando no silêncio. E quando Deus está trabalhando no silêncio, Ele sabe a melhor hora, a melhor forma e o melhor jeito de trabalhar, porque Ele é Deus. Às vezes eu não entendo como está acontecendo. Você não entende, nós não entendemos. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele não precisa perguntar nada para você para Ele fazer, Ele vai e faz. Amém, é verdade. O problema é que você questiona, mas eu queria que fosse desse jeito. Mas eu queria que o Senhor fizesse dessa maneira. Porque dessa maneira não está me agradando. Porque dessa maneira não foi o que eu planejei, não foi o que eu sonhei. Não foi assim que eu pedi. Deus, mas quem está perguntando alguma coisa para você? Quem que está perguntando a forma de trabalhar? Parece que tem hora que Deus tem que perguntar para você onde que estava você na criação. Quando eu criei os céus e a terra, eu perguntei alguma coisa para você? Não estou nada. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não está nem aí com a sua opinião. Ele é Deus soberano. A vontade do Senhor tem que prevalecer, independente se você vai gostar ou não. Deus é senhorio das nossas vidas. O gigante, ele vem nas nossas vidas para saber se aonde que está a tua fé. Porque o problema da fé é isso. Você tem fé? Tem. E quando é para usar? Porque tem hora que ela tem que ser colocada à prova. Você tem fé mesmo? Tem. Você tem fé quando o problema é do irmão. Irmão, vamos orar? Vamos. Vamos pegar uma situação mais normal hoje, Covid. Fulano está internado. Primeiro dia está internado. Até aí tudo bem. Segundo dia, saturação caiu. Pá. Terceiro dia, temido, balão de oxigênio. Agora vamos orar na igreja. A igreja tem fé? Tem. Quando é um problema lá do irmão que está lá dentro lá.
E quando é com você? E quando é com você, o desespero bate com a porta. Hã? E quando é com você, que você, em vez de colocar sua fé em ação, você coloca seu problema para todo mundo, principalmente a rede social. Aí você coloca se sentindo triste. E para quem é para você contar o teu problema, está só esperando você falar. Mas por que Deus não operou, não trabalhou? Porque você não falou nada para ele. Você falou para o vizinho da direita, da esquerda, você falou para todo mundo, menos para Deus. Aí de repente, 40 dias sendo afrontado. Aí de repente, Deus trabalha. Porque Deus, aí não vai ter ninguém mesmo. 40 dias ninguém se levantou, vai dar mais 40 dias e ninguém vai se levantar. E o Golias, o gigante, vai continuar afrontando. E ninguém vai se levantar. Por quê? Porque está um esperando do outro. Tem algumas coisas que não estão dando certo hoje. Eu não estou falando da igreja Ministério Promessa. Eu estou falando da minha igreja e de muitos lugares que eu passo por aí. Você sabe algumas coisas que não estão dando certo hoje, irmão Fred? É por causa que está um ali, está outro ali, está outro lá, está outro acolá, está um longe do outro. E nós dizemos assim, você sabe o que o protocolo da pandemia está dizendo? Que é para nós termos distanciamento. A gente já está distante. Faz tempo. Faz tempo que nós estamos distantes um do outro. O protocolo está dizendo que não é para nós apertarmos a mão, que é para nós distanciarmos. Temos, um metro. Não é para nós abraçarmos. Isso aí a gente já está fazendo faz tempo. Isso daí a gente já está fazendo faz tempo. A pandemia só veio para revelar só o que está acontecendo. E por isso que o Golias ganha força. Por isso que ele ganha corpo. Você está entendendo? Agora vai ter o 41º dia, que é o dia do Senhor trabalhar. No 41º dia, o gigante se levanta, mas agora vai ser diferente, porque a voz do gigante, agora ele diz assim, tem alguém aí para me enfrentar? Aí ele escuta lá no meio, ele diz, opa! Que voz que é essa aí, rapaz? Até agora você falou, ninguém fez nada, agora eu vou lutar com você, porque a Bíblia vai dizer que Jessé, o pai de Davi, disse assim para ele, Davi, pega esses alimentos aqui e leva até Saul e os seus irmãos. Quando Davi chega no campo de batalha, o seu irmão Eliabe logo vai dizer assim, o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui? Você veio ver o gigante nos afrontar, nos humilhar. Você só quer levar notícia ruim lá para casa de papai, não é isso? Quando Davi escuta isso, que isso? Eu só vim aqui trazer alimentos. Eu só vim aqui ajudar. Agora você está dizendo que eu estou vindo aqui para afrontar, para ver a humilhação. Para com isso. Em vez de nós brigarmos com o gigante, você sabe por que ele foi brigar? Com o irmão. Porque às vezes nós somos valentões. Escute isso. Preste atenção aqui. Às vezes nós somos valentões para quê? Para brigar com os próprios irmãos. E às vezes quando o gigante se levanta, nós nos acovardamos. Em vez de nós termos essa mesma força, essa mesma valentia, de quando o gigante se levanta, nós brigarmos, batermos de frente, enfrentar a adversidade, não. Aí nós nos acovardamos. Aí quando é na igreja, aí o irmão diz assim, irmão, eu estou
escondido atrás da cruz de Cristo, mas não pisa no meu carro, que eu sou bravo. Aí você é forte, aí você é valentão. Aí quando é brigar, para brigar lá fora, lá com o adversário das nossas almas, ninguém se levanta, ninguém é forte, covarde, não enfrenta o gigante. Agora é quando uma fofoquinha aqui, outra lá, uma calúnia, uma briguinha aqui, outra lá, aí você se enche, você se levanta. Aqui não, Deus é comigo. Aí a nossa briga, em vez de ser contra o gigante, está sendo contra o nosso irmão. Porque quando Davi chega no campo de batalha, os irmãos logo vão brigar com Davi, e o gigante está lá, falando, afrontando. A diferença é essa do exército. Por que o exército não estava em posição de batalha? Porque está preocupado um com o outro. Aí quando Davi chega, eu não vou dar nem conversa para você. Eu vim aqui trazer alimento e ajudar. Só que eu estou escutando esse incircunciso desafiar o exército do Deus vivo e vocês não fazem nada. Quando Davi se coloca na posição, o exército inteiro parece que começou a olhar para Davi e dizer: onde ele pensa que vai? Quem que é esse moleque? Nem soldado ele é. É quando ele chega diante de Saul, ele diz: Saul, inadmissível isso. Não pode. Que coisa é essa? Ô Davi, ó, quantos soldados eu tenho aqui, Davi. Ninguém vai enfrentar o gigante, você vai enfrentar o gigante. Quem você pensa que é? Aí Davi chega para Saul e diz assim: Saul, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho algumas experiências. Porque experiência boa é aquela experiência que só você e Deus tem. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, mas você e Deus sabem. Porque quando Davi fala das experiências dele com Saul, rapaz, eu jamais iria imaginar que você poderia fazer isso. Fica tranquilo, porque quem tem que olhar, está olhando. Fica tranquilo, porque quem tem que enxergar alguma coisa aqui nessa noite, já enxergou. Fica tranquilo, porque se o homem não está vendo, ele está vendo tudo, e nada foge do controle de Deus. As maiores experiências é você e Deus no secreto. Para acontecer alguma coisa, quem disse que isso precisa ser visto? O pastor não me viu, coordenação de tal departamento não me viu. E daí você faz com o homem ou você faz para Deus? O problema é que a maioria daqueles soldados não desafiavam Golias, porque trabalhava para a igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os soldados trabalhavam para a igreja. Mas irmão, não entendi, porque tem diferença quem trabalha para a igreja e trabalha para Deus. Tem uma grande diferença daquele que serve para a igreja e que serve para Deus. Por quê? Porque o que serve para a igreja, ele quer reconhecimento. O que serve para a igreja, ele quer aplauso. O que quer reconhecimento, quer ter mídia. O que serve à igreja, quer que todo mundo fica bajulando ele. O que serve para a igreja, quer que todo mundo dê tapinha no ombro dele e diga dessa maneira: você é bom, você faz, se não fosse você não ia acontecer. É esse tipo de obreiro que trabalha para a igreja, de irmãos que trabalham para a igreja. E quem trabalha para Deus? Ninguém vê. Não precisa de aplausos, não precisa de confete, não precisa de ninguém dizer se você é bom, se você é ruim. Por quê? Porque ele não está esperando o reconhecimento da igreja e muito menos do homem. Aquele que trabalha para Deus, ele tem a vida dele pautada no propósito
de Deus na vida dele. Quem trabalha para o Senhor, na hora certa, vai aparecer. Essa batalha chegou a hora de Deus. Porque durante 40 dias, Deus olhou o povo. Vai ficar nisso. Mas chega uma hora que Deus pega um e coloca em cena. Para isso que você precisa entender a adversidade. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar você em cena. Vai chegar uma hora que Deus lá do trono de glória vai dizer assim: chegou a hora de eu fazer ela aparecer. Chegou a hora de eu fazer ele aparecer. Mas de que maneira, irmão? Vou fazer você levar um pouquinho de alimento lá no campo de batalha. Porque a forma que Deus faz para você aparecer nos detalhes. Coisinha pequena. Por isso que tem hora que você tem que dar ouvido à voz do teu pastor. Porque às vezes ele fala assim: eu ligo para o banheiro. Pastor, vigia. Para o banheiro. Meu irmão, traz os numerozinhos do sorteio. Meu irmão, tá na hora da gente fazer um programinha no computador, não tá não? Mas Deus está trabalhando nos detalhes, nas pequenas coisas que Deus coloca nas grandes. Ninguém começa uma obra por cima, ninguém começa uma casa pelo telhado. A casa está aqui no alicerce. Com a parábola, quando o Senhor Jesus diz assim, ó: aquele que é imprudente, eu vou comparar aquele um que edificou a sua casa sobre a areia. Mas aquele que for prudente, eu vou comparar aquele que edificou a sua casa na rocha. Mas o interessante é que Deus compara os dois, o da rocha e o da areia. Assim é para Deus te colocar em algum lugar. Tem que ter alicerce. Tem que ser aprovado por Deus. E tem que ter a vontade de Deus. E o mais importante, tem que ser no tempo de Deus. O que me chama a atenção é que Davi ia e voltava do campo, entregando alimento. Ia e voltava. Mas um dia ele escutou algo diferente. Um dia Davi indo e voltando, ele escutou: tem algum aí para me afrontar? Opa! Por que Deus não fez Davi escutar da primeira vez? Por que Deus não fez Davi escutar da segunda vez, da terceira vez? Só no 41º dia Deus fez Davi escutar. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus. Aleluia! Porque chegou a hora de Deus. Ô, irmão, mas eu estou fazendo, estou indo e voltando. O pastor Márcio não está me vendo. Estou indo e estou voltando. A irmã Simone não está me vendo. Nem oportunidade para orar para as ofertas eu estou tendo. Estou indo no campo de batalha e estou voltando. Estou indo e estou voltando. Se fosse nós, como a natureza de ser humano, nós iríamos olhar para Davi. Davi, você é louco? Que ministério é esse que você está exercendo? Que chamada que é essa, Davi? Eu não sei. Eu só estou indo, fazendo e obedecendo. Você sabe o que fez Davi ser aprovado por Deus? O tempo. Davi tinha muito mais história do que aqueles soldados. Se fosse nos dias de hoje, vamos pegar, se fosse um general, Davi tinha mais experiência. O rei, Saul, Davi tinha mais experiência. Conta aí, Davi, as suas experiências. Porque quem tem experiência com Deus, o seu testemunho fala por si só. Aleluia! As pessoas vão olhar para você. Você tem experiência com Deus. Esse tem vida com Deus. Ô Davi, conta aí, ó. Eu vou enfrentar um gigante, Saul, não por causa das minhas experiências. Eu vou enfrentar o gigante porque eu sei o Deus que eu sou.
Mas se você quer saber, porque parece que tem que ter uma carteirinha, né, Fred? Hoje, parece que tem que ter umas credenciais. Não, eu estive pregando. Melhor, abafar é bom. Eu estive cantando em tal lugar. Eu viajei para tal lugar. Então eu sou apto agora para assumir. Saul, quem está insistindo para me contar é o Senhor. Eu vou contar o seguinte: eu estava lá no campo, lá com meu pai, cuidando das ovelhas, porque esse era o meu trabalho, cuidar de ovelhas. Eu sei do que eu estou falando. Eu dava uma palavra de ordens para elas, elas obedeciam, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Deixa eu repetir isso aqui para você dar um glória a Deus mais forte. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é qualquer voz que engana a ovelha. Você sabe o que a voz que engana não é da ovelha, é do bode. O bode é enganado, a ovelha não é enganada não. Ela conhece certinho a voz do seu pastor. E o seu pastor conhece as suas ovelhas. Certa noite uma ovelha estava faltando. Cadê a ovelha tal? Uma falou para a outra, né? Abrindo um parênteses aqui. Sumiu, Davi. Onde ela está? É pastor Marcos. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo, né? Cadê a ovelha fulano de tal? Sumiu. Ah, é? Quando Davi foi atrás, o leão queria devorar a ovelha. Davi pegou o leão e disse: olha aqui, rapaz, sai correndo, porque se você ficar aqui eu vou te matar. A ovelha foi largada, Davi trouxe. Outro dia a ovelha sumiu também. Agora já não era mais o leão, mas era um bichinho também tão forte quanto o leão, que era um urso. Queria devorar a ovelha. E Davi pega a ovelha e traz. Aí ele começa a contar essas experiências para Saul. Davi, você fez tudo isso, filho. Mas o seu pai não fez, não. Seu pai nunca viu você fazendo isso, Davi? Não fiz para o meu pai, fiz para Deus. Eu era obediente ao meu pai. E quando eu precisava usar a fé, eu usava. Davi, você vai enfrentar o gigante? Vou. Davi, o seu tamanho, o tamanho do gigante, não tem problema. Será que ele é mais forte que o leão? Será que ele é mais forte que o urso? Eu vou enfrentar isso. Quando Davi se coloca para enfrentar o gigante olha para Davi e menospreza Davi, porque o problema ele quer te deixar para baixo. O problema quer te colocar para baixo. O problema quer falar para você assim: você não pode, você não consegue e você não faz. Quem disse que você é alguma coisa? Quem disse que você vai chegar em algum lugar? O problema fala isso para você. Quando Davi olha para o gigante, ele diz: ô incircunciso, cala a sua boca, porque eu não estou aqui brigando com você com a armadura e nem com armamento, não. Eu estou aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Está na hora de você acreditar um pouco mais, está na hora de você confiar um pouco mais, está na hora de você sacudir essa poeira, levantar essa cabeça e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Esse problema não vai te parar, não vai te derrubar, não vai dar um ponto final na tua história. Esse problema vai te projetar. Sabe o que projetou Davi? Não foi o leão nem o urso que ele pôs para correr. Sabe o que foi que projetou Davi? Deus. Porque as tuas batalhas não te projetam. Você pode vencer 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos de batalha, ganhando. Mas sabe o que vai te projetar? Não é só as batalhas. Quem vai te projetar é Deus. Deus tem a responsabilidade do tempo certo na tua vida. Porque o tempo de Deus na vida de Davi não foi Saul que colocou, não foi Jessé que colocou. Quem determinou o tempo de Deus na vida de Davi foi circunstâncias.
Porque ele conhecia o campo de batalha. Porque ele ia e voltava. Mas chegou uma hora que Deus tocou em Davi e disse: Davi, agora é sua hora. Fica tranquilo. Descansa teu coração. Por que você está desesperado? Por que você está desesperado? O tempo de Deus na sua vida já está determinado lá no céu. Não é porque você é amiguinho de A, de B e de C, não. O que vai fazer você ser vitorioso é Deus. Confia em Deus. Descansa em Deus. Acredita em Deus. Porque o problema do exército era esse. Era um achar que um era mais forte do que o outro. Você é bom de tiro, né? Aí você é bom do quê? Eu sou bom disso. Mas ninguém enfrenta o gigante. Aí precisou Deus tirar um de lá do campo, que ninguém deu nada para colocar agora no campo de batalha. Você sabe onde Davi estava agora? Porque quando Davi ia levar os alimentos para o exército, ele nem no meio ele chegava, era no fundo. Chama meu irmão aí, entrega isso aqui para ele. Interessante que com Deus, Fred, igreja, com Deus é assim. Nem sempre quem está aqui na frente está aprovado. Jesus, dessa maneira aí. Nem sempre quem está nos primeiros lugares estão aprovados. Aí sabe o que Deus faz? Pega Davi que só estava indo e vindo lá atrás. Aí de repente Deus fala assim para Davi: Davi, agora vou te colocar na onde? Na frente. Porque Deus ele faz assim, ó. Ele inverte. Porque é o jeito dele trabalhar, irmão. Não é do teu jeito, é o jeito dele trabalhar. Porque se Davi fosse esperar alguma coisa de Jessé, seu pai, de Saul, ele sempre ia ficar lá atrás. Porque não era soldado, não tinha porte de soldado, não tinha perfil de soldado. Pelo contrário, era pequeno, baixa estatura, não era soldado, sujo porque estava no campo. Mas tinha uma coisa que aqueles que estavam em primeiro não tinham. O que é, irmão? Tinha experiência com Deus. As tuas experiências te marcam. Sabe as atitudes que você quer tomar e você não toma? Porque Deus tem um algo grande na tua vida. Sabe o desespero quando bate na tua porta? Eu não sei o que eu vou fazer, tenho vontade de correr. Sabe quando é aquela sensação que o coração acelera, dá aquele ataque cardíaco em você, você pensa que não vai aguentar mais, eu vou morrer. Não, é que o problema sucumbiu você e você acha que não tem mais jeito. Eu já passei em tanto médico, psiquiatra, psicólogo, não tem jeito. Ele passa isso, passa aquilo, para mim, nada. Mas com Deus é diferente. Você sabe o que a palavra diz? A palavra diz assim: a você que está sofrendo disso nessa noite, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A paz que excede todo entendimento está sobre nós nessa noite. O desespero não vai te parar, o desespero não vai te parar. Eu sinto uma unção de renovo nessa noite. Se coloca em pé no nome de Jesus.